Então está escrito assim na palavra do Senhor. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Oremos mais uma vez. Pai, a tua palavra foi lida e nós clamamos a ti do auxílio do teu Santo Espírito. Que o teu Santo Espírito possa abrir o nosso coração, fazer o nosso coração solo fértil para a tua palavra, para que sejamos bons entendedores da tua palavra, para que possamos perceber corretamente, para que possamos ser libertos do falso ensino. Dá-me fidelidade, Pai, na exposição da tua palavra, e que tudo isso redunde em glória ao teu nome, fortalecimento da tua igreja, é o que nós te pedimos. No santo nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós conseguimos vencer aí o capítulo 4, e novamente nós chegamos numa cena em que eu vou precisar dividir em alguns sermões. Então a gente tem aqui essa cena acontecer entre Jesus e o paralítico. Isso vai desencadear uma resposta dos judeus, que vai levar uma resposta dos judeus que vai levar uma longa resposta de Jesus Cristo. Então a gente deve ver isso, acredito que em 3 pregações. Se os irmãos estão com a sua memória bem ativada, em prática, os irmãos lembram que na sessão passada, e não na pregação passada, mas no bloco de versos, de capítulos que nós vemos estudando desde o capítulo 2 até o 4, eu tinha argumentado para os irmãos que era uma sessão onde Jesus mostraria a sua superioridade. Jesus mostrou a sua superioridade quando ele faz o primeiro sinal, mostrando que ele é quem vai trazer que traria a verdadeira purificação. Ele vai mostrar a sua superioridade quando ele vai ao templo na festa da Páscoa, mostrando ele seu cumprimento da Páscoa, mas também mostrando ele ser o verdadeiro templo. Ele passa toda essa cena, mostrando também que ele era o Messias, quando ele fala com os samaritanos. E por fim, essa sessão encerra. E nós temos início agora numa nova sessão, que vai mais ou menos do capítulo 5 ao capítulo 7. Essa nova sessão, ao invés de mostrar a superioridade de Cristo, nós veremos um aumento na intensidade da oposição a Cristo. Então nós veremos uma crescente oposição dos líderes judeus. E essa oposição ela vai se dar de diversas maneiras. Ela começa agora nesse capítulo com a questão do sábado. Não vou entrar tanto na questão do sábado hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre isso na próxima semana, se Deus quiser.
Depois, quando a gente chega no capítulo 6, é um capítulo que eu gosto bastante, porque Jesus vai dar um discurso meio chocante para os seus ouvintes. Então, normalmente, a gente vê aquele Jesus paz e amor, né, como aquele homem que nada falava que fosse contrariar as pessoas ou que fosse causar estranheza nas pessoas. Mas no capítulo 6, ele vai falar algo horrendo para os judeus. Ele vai dizer que era necessário para ter parte dele que comesse o pão e bebesse, sendo o pão o próprio corpo dele, e que bebesse o sangue de Cristo, para que tivesse parte com ele. Esse discurso duro vai gerar uma desistência em massa de discípulos. E depois a gente vai ter Jesus sendo acusado de estar possuído por demônios ou por fazer milagres. Enfim, a oposição ela aumenta de maneira bastante intensa. Mas ao mesmo tempo, e isso é importante a gente perceber, porque Jesus ele sabia a razão pela qual ele estava na terra. Ele sabia a razão pela qual ele tinha tomado sobre si a natureza humana. Ele sabia o ministério que estava diante dele, a sua vocação, e ele sabia que ele intencionalmente ia precisar entrar em algumas brigas. Ele ia precisar entrar em algumas discussões, ele ia precisar gerar desconforto. E essas situações que hoje, dentro da nossa geração mimimi, dentro da nossa geração dos flocos de neve, pessoas que não suportam a verdade, não suportam a dura realidade, isso pode soar estranho se você não lê com esses olhos. Jesus intencionalmente faz essa cura num sábado. Ele sabia o que ele estava a fazer. Ele sabia o tipo de discussão que ele estava a levantar. E quanto mais essas discussões surgem, quanto mais essa oposição se levanta, mais ele consegue mostrar que ele é o Messias. Então, isso é importante porque ele não comprava esse tipo de situação à toa. Ele não provocava o desconforto de maneira desnecessária. Ele tinha um propósito naquilo que ele fazia. Ele tinha uma intenção por trás das suas ações. E se você leu esse texto de maneira atenta ao longo da sua vida, ou se você prestou atenção na leitura desse texto hoje, pouco nos é dito acerca da pessoa curada. Pouco nos é dito sobre a sua fé. Pouco nos é dito sobre o paralítico. Por que será isso? Porque ele não é a mensagem principal. A cura dele em si não é o grande ponto do texto, apesar da cura estar lá. Existe uma mensagem que Jesus está a trazer. E essa mensagem é sobre a sua messianidade. E essa mensagem está relacionada com as suas ações e não com as pessoas que sofrem as ações. O foco não está na cura, mas naquele que faz a cura. Então Jesus vai começar a mostrar de maneira cada vez mais clara quem ele é e o que ele está disposto a enfrentar para cumprir o seu chamado. Hoje nós veremos a cura que não aconteceu. A cura que não aconteceu. E no verso 1, o texto diz: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Então, basicamente, ele dá um marcador temporal. Após as coisas que tinham acontecido com os samaritanos, Jesus sobe para Jerusalém por conta de uma festa dos judeus. Primeira coisa importante, quando nós pensamos na messianidade, ou quando nós pensamos na obra redentora de Cristo, no pensamento médio na vida da igreja, as pessoas pensam na morte dele. E a morte dele faz parte da obra redentora, é verdade. Mas a obra redentora contempla toda a sua vida, e não apenas a sua morte. Então existe a ideia da obediência passiva e da obediência ativa de Jesus. Existiam coisas que Cristo precisava sofrer e existiam coisas que ele precisava fazer. E dentro das coisas que ele precisava fazer, ele precisava ser o verdadeiro Israel. Ele precisava ser o perfeito judeu. E isso pressupunha que ele cumprisse todos os ritos judaicos. Jesus, nos termos de hoje, ele seria um excelente religioso.
Jesus, ele tinha uma vida religiosa ativa, ele era um judeu e um judeu no seu estado de perfeição. Jesus Cristo nunca deixou de participar de uma festa judaica, no qual a sua presença era necessária. Jesus Cristo tinha uma vida de piedade que todo judeu deveria ter, mas que nenhum era capaz de ter. Jesus Cristo era um homem de fé e um homem religioso. E se Cristo não fora, a nossa salvação seria impossível. Porque não adiantaria ele morrer na cruz se ele não obedecera de maneira perfeita. Se ele não tivesse obedecido, ele não teria condições de comprar a minha, a sua salvação, porque ele não seria perfeito. A sua obediência era necessária para que a salvação fosse possível. Então era necessário que ele fosse um judeu perfeito, o verdadeiro Israel. Isso aqui é interessante porque levanta uma discussão que no nosso tempo das pseudo-igrejas, das igrejas diluídas, a maneira como você quiser dizer, dentro dessa geração que não suporta oposição. Jesus Cristo tinha uma religião e ele era religioso. Coisas que hoje as igrejas tentam não ser. Então elas vão dizer, veja, você não segue uma religião, você segue a Cristo. Mentira! Só existe um jeito de seguir a Cristo se você seguir uma religião. Ou você segue o cristianismo ou não existe maneira de você seguir a Cristo. Não se torne uma pessoa religiosa. Mentira! Torne-se uma pessoa religiosa. Não se torne um religioso de uma falsa doutrina. Não se torne um falso religioso. Mas ser religioso não tem nada de mal em si. O problema é a falsa religiosidade. O problema é a falsa religião. O problema é quando a sua vida está fundamentada, parametrizada, conduzida, guiada, sustentada por coisas que não estão presentes nas Sagradas Escrituras. Se você é um religioso de uma religião que não segue a Cristo, isso é mal. Se você é um religioso fundamentado em regras que não estão presentes na Sagrada Escritura, isso é mal. Se você simplesmente segue algo que tem Escritura associado com tradição, isso é mal. Ainda, se essa tradição superar então a Escritura, isso é péssimo. Então, não tenha medo de ser religioso. Tenha medo de ser um falso religioso. Ou um religioso de uma falsa religião. Não tenha medo de dizer que você tem uma religião, porque o teu Salvador tinha uma religião. E a vida dele na terra gera uma nova. Dando continuidade e descontinuidade naquela que ele seguia. Uma outra coisa importante é que essa festa dos judeus aqui, ela não é nomeada. Você não sabe que festa que é essa. E tem um monte de tentativa dos teólogos de, pelo tempo do ano, faz uma conta aqui, que festa será que é essa? E muitos deles se perdem naquilo que o texto está a omitir. Intencionalmente a festa não é mostrada porque os ensinos desse texto não estão relacionados ao tipo, ao gênero da festa. O que é diferente de quando Jesus sobe ao templo, falando que era Páscoa, tinha um propósito naquilo. O fato de ser citado que era Páscoa, que era no templo, tinha uma razão, uma conexão direta com aquilo que Cristo faria. Agora essa conexão não é direta. Você tem apenas qual é o palco em que isso acontecerá. E aí nós chegamos nós vamos para o verso 2. Ora, existe ali em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Basicamente, João está a dar para nós aqui uma localização geográfica. Não tinha como partilhar no WhatsApp o Google Maps, então João está a dizer onde isso aconteceu. Isso aconteceu perto da porta das ovelhas, onde tinha um tanque. E aí você pode falar assim, tá bom, porta das ovelhas é o quê? Eu não sei nada de geografia de Jerusalém, né? É possível que ele esteja a fazer referência à mesma porta que Neemias cita em Jerusalém, quando Neemias reconstrói o muro.
é uma porta na muralha da cidade que dava acesso para que as ovelhas saíssem e voltassem, para que elas pudessem pastar e voltar, ir e voltar, né? Então, na cabeça deles, isso mostrava onde era, né? Para você não, para mim também não, para mim sim, porque agora eu olhei o mapa, né? Eu sei que essa fonte, esse tanque vai ficar para trás do muro lá, perto do muro, vai ficar perto do templo e tal. Isso pode ser importante ou não, dependendo da linha que a gente for seguir na compreensão desse texto. E uma outra coisa importante é que esse tanque, ele era alimentado por fontes naturais de água. Então existia uma fonte que sustentava, que alimentava a água desse tanque. Deu a localização geográfica. Agora ele vai falar qual que é o conteúdo desse tanque, como que estava a cena desse tanque. Então ele vai falar assim no verso 3º. Nesses dias jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Então esse tanque, ele era um refúgio de enfermos e de deficientes diversos. Ele era um refúgio, ele era de pessoas marginalizadas. E aí eu quero que você forme a imagem na sua cabeça. Porque o verbo jazia dá essa ideia de pessoas em completa inatividade. Então eu quero que você pegue a pior experiência que você teve aos seus olhos e em cena desse tipo e piore, porque é possível que você não tenha visto nada próximo disso. E eu fiquei tentar falar assim, que imagem que eu vou usar para explicar para o povo o tipo de cena que era isso? E o máximo que eu consegui pensar na minha experiência foi de quando eu fiz uma viagem missionária para a Bolívia, numa cidade do interior da Bolívia. Na Bolívia, diante do comando de Evo Morales. Então imagina a pobreza, né? Um país pobre com um chefe comunista, então você já consegue imaginar a desgraça. E uma das coisas que nós fizemos era ir evangelizar e orar com pessoas no hospital. Então a cidade tinha logo um hospital, um controle de acesso impressionante, onde a gente conseguiu entrar com 10, 15, 20 pessoas lá para fazer isso. E eu lembro que quando eu entrei no quarto, as regras sanitárias elas eram seguidas muito à risca. Então você tinha uma grávida recém-parida lá com a criança, do lado você tinha um cara com uma infecção na perna exposta, no outro você tinha um cara com um vírus, e lá estava nós orando a Deus para que nada acontecesse conosco, né? Inclusive o missionário nosso na Mongólia estava lá também, né? E o máximo que eu consegui pensar foi isso. Mas ainda assim, tinha um lençol que fazia divisão, e você tinha quarto misto, né? Então não era... É um negócio complicado. Mas você tinha um quarto, você tinha janela, você tinha uma cama. Essa multidão que jazia no tanque estava numa situação pior do que isso. Então pensam uma cena horrível. Uma cena que você, na geração que você vive, que teve medo de Covid, não ia querer nem passar perto da cidade. Não é do tanque, você não ia querer passar perto de Jerusalém. Porque você foi criado de um jeito diferenciado. Então fica com essa imagem. É nesse local que Jesus vai. É a esse local que Jesus vai. Aí verso 4. Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Eu não sei quantas vezes você pensou nesse verso, ou quantas vezes esse verso pode ter te gerado curiosidade ou não. Como que esse anjo agitava a água? Como que o povo via esse anjo? E se você olhar na tua cópia das Sagradas Escrituras, você vai perceber que esse verso está entre colchetes. E aqui eu vou trazer o problema para vocês e não vou resolver. Eu vou trazer o facto e você vai lidar do facto conforme a sua maturidade na fé. Primeira coisa que eu quero falar, esse verso é um verso que mostra para nós, é um bom exemplo de como a gente pode se perder na compreensão de um texto por conta de um detalhe que a gente não tem certeza. Ok?
Então esse verso nos mostra que nós podemos perder, não conseguir compreender, a gente pode perder o foco e não compreender um texto porque a gente se perde em detalhe. Esse verso, ele não é pouco, ele é muito disputado no meio teológico. A nossa tradução fez um jeito de todo esse negócio ficar num verso só, mas em várias traduções é um final do verso 3 associado a esse verso 4. Que por curiosidade, eu abri o texto grego e esse verso não está no texto grego que eu uso. Então a gente chega numa disputa de manuscritologia. Tudo que você seria ouvir no dia do Senhor é sobre manuscritos das Sagradas Escrituras. E esse texto, independente da maneira como você toma, existe disputa entre grandes teólogos. Então eu consultei aí pelo menos uns 6 a 7 nomes de respeito, né? Assim, não. É os caras tipo assim, Calvino, esses caras fracos, Carson, consultei esses caras. E eles discordam entre si. E tem pelo menos 2 possibilidades para a gente perceber esse evento. A primeira delas é se a gente entende que esse texto estava no manuscrito original ou não. Então agora, vamos lá. E o segundo, então se o manuscrito estava no original, isso é uma coisa. Se ele não estava, significa que foi uma adição posterior, e nesse caso, visando auxiliar a compreensão do verso 7. Porque sem esse verso, o verso 7 ficaria estranho. Que aí o enfermo responde para Jesus: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro. Se você não sabe a razão pela qual a água é agitada e o que eles acreditavam que acontecia naquela água, esse verso fica de difícil compreensão. Então é possível que logo muito cedo na história da igreja, copistas, percebendo essa dificuldade, faziam uma glossa marginal, uma glossa explicativa, eles colocavam à margem do texto que estava a acontecer. E que isso, ao longo da história, acabou por ser incorporado. Então essa é a primeira parte que a gente precisa entender. Para que você tenha um pouco mais de detalhes sobre isso, você pode assistir a primeira aula que eu dei sobre Confissão de Fé de Westminster nas Pedras Vivas. Foi dia 7 de janeiro de 2024. Foi a primeira aula de EBD que essa igreja teve. Foi sobre Sagradas Escrituras. A gente chega nessa parte dos manuscritos. Eu não vou ficar dando dados de manuscrito para você. Mas dentro da manuscritologia existe uma ciência chamada crítica textual. E eu peço desculpa por te aborrecer com detalhes técnicos que eu também não gosto. Mas eles são importantes para a gente perceber isso aqui. A crítica textual, ela, não sei se você sabe, mas nós não temos os manuscritos inspirados. Por quê? Manuscrito inspirado foi somente o do autógrafo, ou seja, somente aquele que a pessoa escreveu. Esses perderam-se. Isso não significa que o Espírito não preservou aqueles ensinamentos e aqueles escritos. Por isso que nós temos diversas cópias. E nós temos cópias que datam muito próximo do Antigo Testamento, cópias muito antigas, e as do Novo, datas muito próximas de quando as próprias cartas e livros foram escritos. E aí, nós temos mas muita cópia. Muita cópia. Cópia com força. Mas milhares. Que nenhum outro livro na história tem. Platão não tem esse número de cópia. Aristóteles não tem esse número de cópia. Ninguém tem o número de cópia que a Bíblia tem. Então, ninguém pode desacreditar a Bíblia por questão de quantidade de cópias. E nem pela qualidade das cópias. Que é onde entra a crítica textual. O que a crítica textual vai fazer? Ela vai comparar todos os textos achados, todos os manuscritos encontrados, buscando definir ou reconhecer qual era o texto original escrito pelas pessoas que foram inspiradas por Deus. E onde que mora a dificuldade ou onde mora a ciência nesse negócio?
quando são encontradas diferenças entre os manuscritos. E aí você vai estabelecer critério de onde esse manuscrito foi encontrado, quão longe do ponto original de escrita ele estava ou não, há quanto tempo você consegue datar esse manuscrito ou não, que época ele foi feito. Tem um monte de critério, um monte. É entediante, tanto critério que tem. E dentro desse critério, eles vão encontrar essas diferenças. São muitas diferenças? Não. Existe alguma diferença em doutrina essencial? Não. Ah, pastor, mas que tipo de diferença existe? Pô, se tem ou se não tem um artigo definido. É um tipo de diferença que tem. Se esse verso, por exemplo, está ou não está. Não muda nenhuma doutrina essencial da fé cristã o verso 4 ser removido das Sagradas Escrituras. Então, essa é uma coisa. E essa é uma área que eu tenho muito temor de mexer com ela. Porque se eu falo que não está, eu removi um i da Bíblia. Se eu falo que está ou não está, eu acrescentei. Então o que eu faço? Eu terceirizo a culpa. Eu confio em quem estuda isso e quem é usado para Deus para fazer isso. Agora que eu te falei que tem um monte de cópia, tem um monte de manuscrito, que existe uma ciência que faz o batimento disso, e você pode acessar esses manuscritos em bibliotecas online. Tem lá escaneado em 4K e o negócio todo. Você não vai entender nada. Eu que fiz hebraico não consigo ler. Eu que estudei grego não consigo ler. Porque os caras tinham garrancho igual você tem garrancho na hora de escrever. Né? Agora, a pergunta que fica é, o quanto eu posso confiar então na cópia das Sagradas Escrituras que eu tenho? Você pode confiar 100%. Porque o grau de confiabilidade que nós temos no texto é sem precedentes num documento histórico. O grau de confiabilidade é acima de 99%. É 99 ponto alguma coisinha. E essa alguma coisinha que é diferente são esses assuntos que eu te falei de artigo definido, artigo indefinido e coisa do gênero. Beleza? Então pronto, a primeira coisa, esse texto tá ou não tá? Não sei. Eu sei que ele está no nosso texto e que ele nos ajuda a perceber o verso 7. Alguns teólogos vão afirmar categoricamente que ele não está e outros vão afirmar categoricamente que ele está. Então, primeira coisa, não sei. E descanso pelo fato de que eu não vou me perder na compreensão desse texto por conta desse verso. Mas esse verso, se ele não estiver na Bíblia, ele serve como uma nota de rodapé para entender o verso 7. E se ele tiver, ele continua a me explicar o que significa. Então, usufrua da informação que nós temos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, de facto, o anjo mexia as águas? O texto diz que sim. Mas será que de facto é o que acontecia? E aí você vai ter de novo duas linhas. Uma das linhas vai dizer, não, o anjo mexia as águas. E a outra vai dizer, não, isso era uma crença popular acerca do movimento que era visto e não podia ser compreendido à luz do conhecimento da época. E por isso que é importante eu ter citado que o tanque era abastecido por uma fonte natural de água. Então é possível que por movimentos tectônicos, por exemplo, em determinadas épocas do ano, a fonte jorrasse a água de uma maneira distinta em que a água do tanque mexesse. E aí você desenvolve uma crença popular, uma crendice popular de que aquilo tinha uma ação divina e que se você entrasse você era curado. Estão a acompanhar? Agora você pode me perguntar, mas pastor, peraí, o camarada aí, o tal do paralítico, ele está 38 anos nessa situação lá e ele não ficava os 38 anos parado lá. Então existiam as épocas que eram esperadas que a água se mexesse. Então existia uma migração de pessoas para lá. Então tem 38 anos que esse camarada estava aí para lá. Você acha que se em 38 anos ele nunca tivesse visto uma pessoa curada, ele continuaria aí? Não. Então ele via. Pronto, pastor, então a gente tem evidência de que o anjo mexia. Não. Porque o texto bíblico vai nos dizer de que Deus dá poder ao anticristo para fazer sinais que, se possível fosse, enganaria os eleitos.
A gente vai em Mateus 7, pessoas que operam milagres, e Jesus diz, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Então milagre não é definidor, cura milagrosa não é definidor de ação divina. Aí você pode falar, pronto, pastor, então você complicou tudo. Não, porque a nossa fé não está fundamentada na possibilidade de cura, mas na pessoa de Cristo. Se esse evento, as pessoas eram curadas porque era uma ação divina acontecer ali, graças a Deus por isso. E nada muda a minha fé. Por quê? Porque a minha fé é fundamentada na pessoa de Cristo. Agora, se aquilo não era uma crendice popular, em que era dado o poder ao anticristo para que enganasse pessoas, a nossa fé nada muda, porque ela continua fundamentada na pessoa de Cristo. Então esse verso, em última instância, ele não é o verso, e está longe de ser o verso mais importante desse texto. Mas ele traz conhecimento para nós da razão pela qual as pessoas se juntavam nesse tanque, e a razão pela qual o paralítico vai responder da maneira como ele responde no verso 7. E eu espero que você tenha ficado satisfeito com essa explicação que eu dei do verso que pode ou não ser verso, do milagre que pode ou não ser ação do anjo. Ok? Se você continuar com dúvida, depois você me procura e a gente pode conversar mais. E aí a gente chega no verso 5. Então, descreveu a cena e o que acontecia, o que o povo estava a esperar naquela época. Aí o verso 5, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Agora eu quero que você pense na vida desse camarada. 38 anos com essa paralisia. E é bem provável, né, que você vê que ele é um paralítico, mas ele não é completamente imóvel. Que ele fala assim, quando eu chego lá já foi um cara antes. Então ele tem dificuldade de locomoção, mas tinha os outros que iam mais rápido. O ponto aqui é que provavelmente alguém levava e o auxiliava a ir para esse local. Então ele recebia ajuda de amigos. É possível que ele recebesse ajuda de amigos para que sempre que fosse esperada essa movimentação das águas, ele fosse deslocado até lá. Ok? Verso 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Aqui Jesus ele mostra a sua onisciência, porque ele sabia que fazia tempo que aquele homem estava naquela condição, 38 anos. Eu rompi essas marcas, essa marca de 38 anos de vida pouco tempo atrás. Né? Não parece, mas eu estou com 41, eu sei que parece menos. E o que me entrega é a calvície. Então Jesus ele mostra a sua onisciência ao saber da condição desse homem e há quanto tempo ele sofria com esse mal. A pergunta que Jesus faz, ela parece ser simples. Queres ser curado? Agora, algo que eu nunca tinha pensado ao ler esse texto, e eu fui, pelos comentaristas e pela reflexão em cima do texto, empurrado a pensar é, quantas pessoas tinham nesse tanque? Uma multidão. Uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Jesus escolhe um. Ele tinha poder para curar todo mundo? Ele poderia ter curado todo mundo? Ele não quis. Aqui Cristo mostra a sua soberania porque ele escolhe um da maneira como ele quer, dentro dos critérios que ele quer, com o propósito que ele quer. A mensagem do texto não está no mérito da pessoa que foi escolhida, mas no propósito que Jesus tem através daquela cura. E quando a gente olha para o relato dos evangelhos e quando a gente olha para o livro dos Atos, as curas foram realizadas com propósitos específicos relacionados ao cumprimento das promessas feitas no Antigo Testamento e com a expansão do reino no Novo.
As curas, elas têm naturalmente elementos de misericórdia e compaixão de Cristo como Salvador, mas esse não é o principal motivo, porque ele poderia ter curado todo mundo. Ele curou um e deixou tantos outros em sofrimento como estavam antes. Ele tinha um propósito, e esse propósito, cumprimento das profecias, expansão do reino. E a pergunta óbvia, e tem hora que... Pergunta óbvia merece o quê? Resposta óbvia. Mas Jesus vai receber uma resposta inesperada, verso 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E aqui a gente vai precisar fazer uma decisão hermenêutica, uma decisão interpretativa de como nós vamos perceber esse personagem. Porque você lê os 15 versos, você tem condições de fazer uma decisão para você... Deixa eu voltar. Quando você lê esse texto, tem algum comentário na sua cópia das Sagradas Escrituras que diz assim, o tom da resposta foi um tom de ironia? Não. Tem uma nota de rodapé falando, o tom de resposta foi um tom de deboche? Não tem. Então, como que a gente vai descobrir qual que é o tom da resposta desse paralítico, desse enfermo? E aí a gente vai precisar olhar a maneira como ele se porta ao longo de todo o texto. E a minha decisão, né, e aí eu vou concordar com Carson, quando eu olho o texto todo, a resposta dele não é num tom agradável. A motivação dele, a maneira como ele responde, não é uma resposta interessante. Não é uma maneira como você responderia àquele que é o Salvador do mundo. E a partir dessa interpretação que eu faço do texto todo, vai influenciar a maneira como eu vejo a ação desse homem ao longo do texto. E aí o que o Carson vai falar? E vai ser uma citação aqui, que faz tempo que eu não leio uma citação, né? O Carson diz o seguinte, o hábil retrato que João dá do inválido por todo esse capítulo, o pinta com cores muito mais tristes. Ele, ao acusar aquele que o curou, tenta evitar dificuldades com as autoridades. No verso 11 a gente vai falar sobre isso. Ele é tão insensível que nem sequer descobriu o nome do seu benfeitor. No verso 13 pergunta, quem é? Fala, não sei. Não sei. Me curou lá. Não sei. E uma vez que ele descobre, uma vez que ele fica sabendo quem era Jesus e o nome de Jesus, ele vai e denuncia Jesus para as autoridades. Sob essa luz, o versículo 7 deve ser lido menos como uma resposta apta e sutil à pergunta de Jesus, e mais como uma resposta rabugenta de um homem velho, não muito perceptivo, que pensa estar respondendo a uma pergunta estúpida. É essa a visão que eu tenho desse cara. Ele estava a responder de uma maneira grosseira, porque ele achava a pergunta estúpida. Porque ele não sabia diante de quem ele estava. E uma coisa E aí eu comecei a ficar irritado com esse personagem, porque ele respondeu mal ao meu Senhor. E aí eu comecei a olhar, a primeira coisa que me irrita, que ele é um vitimista preguiçoso, vagabundo, sem atitude. Mas calma, pastor, como assim? Ele era paralítico, mas a hora que Jesus pergunta se ele quer ser curado, a resposta que qualquer pessoa com 2 dedos de testa diria é, eu quero. Estou 38 anos na fila, eu quero. Não, ele não responde isso. Olha a resposta do desgramado. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. O que ele faz? Ele se vitimiza. Eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Meu amigo, se fosse eu no lugar dele, eu ia conchavar com os meus amigos, meu. Eu ia pagar para os meus amigos. Porque veja, ele não dá sinal nenhum de ser crente. Eu falo assim, meu, hora que você vê o outro paralítico andando, você puxa lá, meu, segura o cara, me leva lá na porta e me derruba lá dentro. 38 anos para pensar uma estratégia para ser curado, não é possível, que ele não consegue.
Então ele se vitimiza, ninguém me põe lá. Mas que ação você tomou? Que ação que você foi para... Como que você foi para cima para resolver o negócio? O cara sem atitude, preguiçoso. E veja, não é porque tem deficiência que a pessoa é preguiçosa, não. Isso aqui é preguiçoso, é postura mesmo. Tem muito deficiente que dá show. Nós tudo com saúde aqui. Trabalhadores honestos que prosperam na vida, se esforçam, superam dificuldades. E se for aqui em Portugal, então, não tem acessibilidade, o cara é herói. Herói. Então isso aqui é um vitimista preguiçoso, sem atitude, vagabundo. E aí eu me peguei na primeira reflexão do texto, que é: quantos de nós não somos assim? E aí você pode pensar isso na sua esfera pessoal, na sua esfera eclesiástica e na sua esfera profissional. Então tem muita gente que fala assim: poxa, eu não consigo avançar na minha vida profissional. Quais foram os cursos que você fez nos últimos anos? Nenhum. Nos processos que você passou, quais são os problemas que foram encontrados? Esse. Quantas ações você tomou para resolver esses problemas? Nenhuma. Mas vai se lascar. Eu lembro do meu antigo pastor, que às vezes a pessoa chegava, e ele tem um jeito dele, às vezes a pessoa chegava assim: pastor, preciso de uma ajuda para arrumar um emprego. Aí ele olhava o currículo e falou: meu irmão, não vou orar não. Por quê? Porque isso aqui é tentar a Deus com esse currículo seu. Você não faz nada, você não estuda nada, você não se aprimora em nada, como que você vai arrumar emprego? Isso aqui é o quê? Ah, mas as coisas acontecem para o outro, não acontecem para mim. Ou então a pessoa está na vida da igreja, vou dar um exemplo aleatório. A pessoa vem para a igreja e fala assim: olha, não me sinto acolhido nessa igreja. Nunca ninguém veio me dar um bom dia, nunca ninguém me chamou para ir na casa. Quantas pessoas você deu bom dia? Quantas pessoas você chamou para ir na sua casa? O porquê que você é o centro do universo, que o mundo tem que vir até você e você não pode ir até o mundo? No sentido da metáfora aqui. A igreja tem esse problema. Mas você foi lá resolver? Não. Uai, o que você é diferente desse paralítico? Não é muito. Não é muito. A visão vitimista e tudo mais. Agora, uma outra coisa que eu acho interessante no texto é que a resposta dele mostra, e ele era judeu, esse desgramado aqui era judeu, porque depois ele vai para o templo. A resposta dele mostra que a esperança dele não estava em Deus. A esperança dele estava no tanque. Porque a razão dele não ser curado não é que Deus não queria operar um milagre na vida dele, é porque ele não era tacado nas águas. A esperança dele estava num processo, num método, numa crendice popular, se esse era de facto, a realidade de ser uma crendice. A esperança dele estava depositada numa crendice. A esperança dele estava em pagar a promessa para descer para Fátima. A esperança dele estava em subir de joelhos às ruas em Aparecida do Norte. É a gente começar a colocar a nossa esperança em coisas terrenas, em crendices, em coisas que não estão nas Escrituras e em coisas que não são o nosso Deus. Quantas vezes nós não fazemos o mesmo? Quantas vezes nós não depositamos a nossa esperança em coisas ao invés do nosso Senhor? A gente não é tão diferente desse homem. E agora tem uma coisa interessante, porque esse homem não conhecia quem era Jesus. Ele não sabia diante de quem ele estava. Jesus não andava com um crachá igual o pessoal da Recessão ou o pessoal do curso do Perspectivas com nome. Você sabia que ele estava a rodar, você sabia que tinha... É possível que tinham dado descrição dele, mas ele tinha a descrição de uma pessoa normal, de um judeu normal. Ele não era o branquinho do olho verde, igual a Igreja Católica Apostólica Romana gosta de pintar. Não, ele era um judeu narigudo, provavelmente, né? Então, meio moreno, meio marrom ali, não tinha muito de sol e tal, não tinha muita distinção das outras pessoas. Então ele não sabe diante de quem ele está e ele dá essa resposta atravessada. E aí foi outra coisa que eu pensei. Eu lembro que
Quando a gente está em frente de pessoas que nós não conhecemos, a gente não sabe o que a gente pode esperar daquela pessoa. Faz sentido ou não? Então eu lembro quando eu fui mudar para São Paulo, o meu pai foi me dar algumas orientações, né, no método de educação que ele teve ao longo da vida. Ele falou: Leonardo, nunca entre numa briga de trânsito em São Paulo. Eu falei: pai, mas eu não entro em briga de trânsito nem no interior. Ele falou: não, mas não entra. Você não sabe o que te espera em São Paulo. Pode ter uma pessoa armada, pode ter uma pessoa com um taco de beisebol no carro. Ele estava errado? Não. Por quê? Você não sabe o que está no outro carro. Você não sabe o momento de vida que a pessoa... Você não sabe o que a pessoa é capaz. E eu segui, nunca entrei, tirando buzinas, nunca entrei em nenhuma briga em São Paulo. Agora, pensa comigo. Esse homem não sabia diante de quem ele estava, e por isso ele não sabia o que ele podia esperar, e por isso que ele dá uma resposta atravessada, e por isso que ele vivia uma vida amargurada. Será que muitos dos nossos sofrimentos e desesperos, aflições da vida, não são pelo fato da gente não conhecer o nosso Senhor como a gente deveria? Será que não tem muito momento que nós nos desesperamos diante da vida e das adversidades que se levantam, porque nós dizemos que conhecemos, mas na prática nós não agimos de forma como nós falamos? Se eu digo que Deus é soberano, não existe desculpa na minha vida para eu ser ansioso. Por quê? Porque Deus é soberano. E Romanos 8, 28 vai dizer que todas as coisas cooperam para o meu bem. Ainda que seja um acidente de veículo, ainda que seja diagnóstico do cancro, ainda que seja cair de um prédio, ainda que seja machucar meu joelho, ainda que seja qualquer outra coisa. Muitas vezes nós sofremos porque nós não conhecemos diante de quem nós estamos e nós não conhecemos o Deus a quem nós dizemos que servimos. Muitas vezes nós somos como esse paralítico e por isso o nosso coração continua a sofrer, por isso o nosso coração continua a estar aflito, ansioso, medroso. A solução para isso vocês sabem qual que é. Conhecer a Deus. E aí vocês sabem como fazer isso. Vida individual e coletiva dentro da igreja. Sagradas Escrituras, vida devocional, curso de teologia, culto público, EBD, pequenos grupos, aconselhamento. A escolha está aí. Você sabe como conhecer. Você precisa avançar em conhecimento. Para que você saiba diante de quem você está. Para que você saiba quem cuida da sua vida. Para você saiba quem conduz, quem te sustenta e quem te protege. E aí, você vai começar a responder diferente do paralítico. Versos 8 e 9. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Primeira coisa, tá? A palavra sábado aqui é dia do descanso. A gente traduz por sábado, que cai no nosso dia da semana, porque era o 7º dia. Você vê que apesar da resposta mal criada, Jesus tem um propósito na cura. Ele cura o homem. Então as palavras de Jesus simplesmente instruem o paralítico a tomar o leito e andar. A maca, esse leito, ele era feito de palha, era leve, tinha uma espécie de um colchonete de palha, alguma coisa assim, e uma pessoa saudável tranquilamente carregaria isso. Colocar no ombro lá não teria zero estresse. Agora, o que a gente precisa pensar? 38 anos de paralisia. Ele não ia à fisioterapia, ele não ia ao ginásio fazer fortalecimento muscular para superar a deficiência dele. Ele tinha 38 anos de atrofia muscular. Você consegue imaginar? Eu, por exemplo, passei por uma operação em cada joelho. Eu tenho meus 2 joelhos operados, não ligamento nada, um negócio relativamente simples, mas tiveram que meter a câmera lá e tal. E eu entrei com a perna de um jeito para a cirurgia, a hora que eu saí da cirurgia, minha perna estava metade.
Na cirurgia, o músculo some. É um negócio surreal. Eu perdi uns 30% de massa muscular, assim, de um dia para o outro. Eu olhava as pernas assim, é como se uma fosse o dedão e outro dedinho. Foi um negócio horrível. Falei, pelo menos vou fazer a outra, aí fica as duas dedo mindinho, né? Aí aquele batata com os palitos de... né? Você lembra disso aí? O palitinho de dente na batata, né? O bonequinho que a gente fazia, né? E eu lembro que eu fiquei o total de 0 dias sem mexer minha perna na cirurgia. Eu fiz a cirurgia num dia, no dia seguinte já tinha fisioterapia. E eu olhava aquela perna e falei, essa porcaria não dobra. A fisioterapeuta, dobra o joelho e agora você vai ficar em pé na perna operada. Isso era o primeiro dia depois da cirurgia. Mas minha perna já estava atrofiada. Imagine esse camarada de 38 anos. Consegue perceber que a cura de Jesus nunca é pela metade? Ele não precisou de reabilitação muscular. Levanta, anda e toma. Até o braço dele conseguiu carregar o leito. Ele saiu andando normal. Nem mancar, eu manco até hoje se bobear. Nem mancar ele mancou. A cura de Jesus é completa. E aqui eu lembro de uma época da minha igreja, lá da primeira igreja, não vou dar qualificadores, em que entraram numa onda lá do cara que fazia as curas lá. Então ter uma reunião lá no ginásio para ter as curas, né? Aí fomos lá, falei, vamos ver de qual que é isso aí, né? O que eu achava engraçado era que era sempre os mesmos problemas. Era nódulo no sovaco, era o braço que não erguia, agora ergue, e o cara entrou numa pilha, de curar olho. Então não importava se era miopia, hipermetropia, astigmatismo, vem, pum, cura. Rapaz, o negócio aqui vai ser diferenciado. Aí tinha uma amiga minha, ela era filha de um dos pastores auxiliares da igreja. Pá, fui curada, já guardou o óculos, tô vendo tudo, tal. Fica, pai, que negócio diferenciado. Porque o nódulo do sovaco dos outros eu não conhecia. Né? Eu não tenho essa mania de se apalpando o sovaco dos outros, né? Mas óculos no rosto eu vejo. Rapaz, deu uma semana ela não estava de óculos de novo. 1, 2 semanas. Aquilo não foi cura. Como muitas das vezes o que acontece por aí não é cura. Com Jesus a cura é completa. Com Jesus o aleijado sai a andar. Com Jesus um paralítico sai a carregar. Com Jesus a transformação é total. Agora que detalhe importante que a gente olha aqui. O quanto que você encontra na sua versão do texto que o camarada foi grato? Não tem. Velho rabugento e ingrato. Tá vendo como eu estava com raiva dele? 38 anos para ser curado, o cara foi curado e ele não agradece. Ele não pergunta o nome de quem era. Quem é você que tem poder para fazer isso? Não. Ele vai tocar a vida dele, velho e interesseiro. Velho e interesseiro. E aí no fim, quase que desapercebido, última frase do verso 9. E aquele dia era sábado. Aqui João mostra a razão da cura. A razão não era a pessoa, a razão era o dia. Aqui Jesus estava indo atrás. Ele estava a provocar os fariseus. E uma outra citação que eu vou trazer aqui do Leon Morris, porque ele comenta essa cura, eu achei muito interessante a maneira como ele percebe essa cura. Né? Ele fala assim, esta cura, diferente de muitas outras, é diferente de muitas outras, pois só não há qualquer menção da fé por parte do homem, como parece não haver espaço para a fé. O paralítico nem sequer sabia o nome de Jesus. Além disso, até Jesus proferir as palavras cruciais, toma o teu leito, levanta, anda, o seu pensamento centrava-se na cura através da imersão no tanque. Então você vê que ele era meio batista aqui. Brincadeira. Ele fala assim, devemos compreender que, embora a fé fosse geralmente um pré-requisito para a cura, não era absolutamente necessária.
Jesus não está limitado pela fragilidade humana ao realizar as obras de Deus. Então, cura não demanda fé, cura demanda Deus querer. E esse cara é ingrato, não tem fé, e a cura acontece. Mas o João deixa claro para nós, e o dia era sábado. Verso 10. Por isso, disseram os judeus aos que foram curados, hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Quando João, na maneira como ele escreve, ele fala os judeus, o paralítico era judeu? Era. Jesus era judeu? Era. Então o que será que ele está dizendo com os judeus? Essa é a maneira como João se mostra para os líderes. É a maneira como ele descreve os líderes. Então esses eram os fariseus. Então muitas vezes João fala assim, os judeus. Está com um artigo definido, masculino plural. Os judeus. Então era a liderança. Não era todos os judeus. Era uma liderança. Essa é a maneira como João vai se referenciar aos fariseus. E aí começa o detalhe que foi dado no verso 9, de que era sábado, vira aqui o estopim para começar a perseguição. Eles ainda não sabem quem que eles vão perseguir, eles só sabem que teve alguém que, a princípio, quebrou a guarda do sábado. Eles sabem que tem alguém que está a quebrar a guarda do sábado. Quem foi? O aleijado que andava. Por quê? Porque ele estava a carregar a maca dele para ele não perder a maca que ele comprou na IKEA. Ele tinha que levar de volta. Pô, tá lá, quando precisar para alguém, tá lá a maca. Vou jogar fora, custou 20 euros, 30 euros, não sei. Ele precisava guardar. E a gente precisa perceber a maneira como o fariseu pensava. Para eles, o dia do descanso, o dia do Senhor, o sábado, o Shabat, ele é uma marca, ele é um símbolo essencial, vital da cultura e da religião judaica. Então a doutrina é essencial para eles. Na cabeça deles quebrou isso aqui, quebrou tudo. Agora, qual que é o problema? O problema é que os fariseus, dentro de um mandamento divino, que Deus mandou guardar o dia do Senhor, eles criaram 39 categorias de coisas atividades que não eram lícitas de ser feito. E essas categorias se desdobram e elas valem até o dia de hoje. Então, lá em São Paulo tem uma região chamada Higienópolis, onde existe uma grande comunidade de judeus ortodoxos. Então, dentro dos prédios, desses edifícios que esses judeus moram, os elevadores não possuem aquela porta de abrir e fechar para fora. A porta que protege o elevador. Não tem. Por quê? Porque depois do pôr do sol da sexta não pode abrir aquela porta. Porque aquela porta é uma obra que não pode ser feita no dia do Senhor. Aí como que ele pega o elevador? Ele não pode apertar o botão. Porque apertar o botão é um trabalho. É uma atividade proibida no dia do Senhor. Então o que acontece? Existe uma programação nos elevadores. A partir do pôr do sol na sexta, o elevador sobe de andar em andar parando e desce de andar em andar parando. Para que ele possa usar o elevador. Se ele quiser usar o fogão, lá não tem a placa, né? Se quiser usar o fogão no dia do Senhor, ele deixa a boca do fogão acesa antes do pôr do sol da sexta. Lá não estava com a guerra da Ucrânia com a Rússia lá, o gás estava mais barato, antes do governo atual também. Mas tudo isso gera problema. Você começa a ter regra em cima de regra. A vida começa a virar um fardo. E dentro dessas 39 categorias que os fariseus criaram, estava o carregar o leito. Carregar um leito de um lugar A para o B não podia. Tinha a quantidade de passos que você podia dar. Um negócio complicado. Então você vê que o legalismo fariseu não está no problema do mandamento. Está na maneira como eles interpretaram esse mandamento, criaram regras e impuseram fardos em cima do povo. E aí, quando você vai olhar para o mandamento divino sobre a guarda do dia do Senhor é simplesmente você vai descansar do seu trabalho ordinário que te dá o sustento. Só isso. Ah, eu quero ir no vizinho lá. Pode. Agora, olha só.
eu trazendo aqui a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 21, que é o próximo capítulo que a gente vai entrar na EBD, ele fala o seguinte, ó, isso já é uma interpretação do dia do Senhor. Esse sábado, esse dia do descanso, é santificado ao Senhor quando os homens, após a devida preparação do seu coração, veja que guardar o dia do Senhor pressupõe uma preparação do coração, que é o que eu encho a paciência de vocês de no sábado à noite lembrar que vai ter culto, ir dormir mais cedo e tudo mais. Quando tiver Santa Ceia, pensar sobre isso e tal. E a organização dos seus fazeres habituais, ou seja, você organiza a sua vida para você prestar culto em paz, para o teu domingo estar tranquilo. Não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas obras, palavras e pensamentos a respeito de suas ocupações. Então não é para você vir aqui no domingo e ficar tentando vender coisa para os outros. Ainda que você não esteja a trabalhar, as suas palavras e as suas ações são isso. Percebe? Venda de nenhum tipo. É a guarda do dia do Senhor. Você deixa isso para segunda-feira. Segunda-feira. Aí você acorda mais cedo na segunda para começar a trabalhar logo cedo. Então, descanso das obras, palavras e pensamentos a respeito das suas ocupações e recreações diárias. Então, durante o culto, não é para você estar pensando se você vai vender amanhã, se você vai resolver o problema no software, na aplicação que você está desenvolvendo amanhã. Não é para você saber, você ficar a pensar como que está o teu chefe amanhã na fábrica que você trabalha. Não, é para você não pensar nessas coisas, que é o dia reservado para o Senhor. Mas também dedicam todo o tempo aos exercícios públicos e particulares de culto e às obrigações de atender aos necessitados e de praticar obras de misericórdia. Então, o dia do Senhor não é um dia de inatividade. Não é para você vir aqui pela manhã e falar assim, graças a Deus que o culto nas Pedras Vivas é pela manhã, porque depois do almoço eu não quero nem saber, a vida é minha. Eu vou deitar no sofá e me esquece. Não é isso que é esperado de você. Esse é o dia para você visitar o irmão que está enfermo. Esse é o dia para você dar assistência social para quem precisa de assistência social. Esse é o dia que você tem uma pessoa internada no hospital para você visitar no hospital. Esse é o dia para você se juntar com outros irmãos na sua casa e ter uma refeição e estreitar laços de comunhão e falar sobre a vida espiritual. Não falar dos problemas do seu trabalho, mas falar dos seus problemas de fé. Não é o dia para você ficar descansando no sofá. É dia do descanso, não é dia de ficar à toa. A gente vai ver no verso seguinte, no texto semana que vem, que vai falar assim, Deus descansou no sétimo dia ou não? Descansou. E Jesus fala assim, meu Pai trabalha até agora e eu também. Então existe um descanso que a gente faz no domingo, que a gente deposita a nossa fé de que Deus nos sustenta naquilo que Ele faz. E por isso que eu falei para vocês, não estuda de domingo. Qual é a tua ocupação principal? Você não faz ela no domingo. Ah, pastor, mas eu não sou sustentado, eu sou estudante. Pronto, você é estudante, você não estuda no domingo. Simples assim. Mas eu tenho prova na segunda. Meu amigo, estuda no sábado, confia em Deus e vai. Ou acorda de madrugada na segunda e revisa. Eu pedi a Deus para que as perguntas que eu sabia, estudava no sábado e ia para a prova na segunda. Odiava a matéria de segunda, porque testava a minha fé. Eu não ia estudar. Então, pensem nisso, né? É o dia de exercitar a misericórdia, atender os necessitados, aprofundar laços. Não é para ficar dormindo o dia inteiro. Não estou a dizer que você não pode tirar um cochilo. Mas não é um dia para você só fazer isso. Não é. Por isso que a gente tem reunião de oração no final da tarde. Para você começar o dia na presença do Senhor e encerrar o dia na presença do Senhor. E a gente até faz cedo para você chegar em casa mais cedo. A gente faz às 5 da tarde. Para você voltar para casa, ter o tempo de organizar as suas coisinhas ali, faz uma refeição e dormir mais cedo. Não é para você... E você não vai querer dormir cedo. Mas aí você vai reclamar que você está cansado na segunda porque você foi na igreja de manhã. Percebeu? Vida dura, né? Mas pastor tem essas, né? Mas vamos continuar no texto. Então agora os versos de 11 a 13. Olha o que lhes respondeu. O mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Olha que cara covarde. Você está vendo que eu estou com raiva dele? Covarde.
Ele tinha a decisão de não tomar o leito. Ele tinha a decisão de não andar. Ele podia ter deixado o leito. Aí ele fala, não, Senhor, a mulher que tu me deste. Vê o padrão de Gênesis? É o tempo todo o padrão de Gênesis na vida dele e na nossa. Ele taca a culpa em quem curou. O cara que me curou lá falou para eu fazer esse negócio. E aí, ele não sabe nem o nome de Jesus. De novo, aqui você fica reforçado a ideia. Quem? Eu não sei. É um cara aí. Tinha um tipo que apareceu aí. Sei lá. Mas ele falou, andei, tá bom. Agora, você quer brigar com alguém? Briga com ele, porque eu estou carregando, porque ele mandou. E aí entra uma outra coisa que é interessante, que é a total ausência de compaixão dos fariseus. Eles conheciam o aleijado lá, 38 anos. A preocupação é que ele está carregando o leito de uma regra que eles criaram. Ele não era o maqueiro do futebol. Ele não era aquele cara que estava levando o cara que mais contundiu no campo. Ele não era isso, não era a profissão dele. Então existe não era o trabalho ordinário dele. Existe no legalismo, na falsa religião, existe uma falta de compaixão. Existe uma falta de interesse em perceber o sofrimento e a realidade da pessoa. O que importa são regras criadas, impostas, não regras bíblicas. Por isso que Jesus vai dizer assim, você está sobrecarregado? Taca o seu fardo sobre mim. Pega o meu jugo que é leve e suave. Jesus não estava a falar para você trazer os problemas do dia a dia, era o peso da falsa religião. Era essa a ideia do texto. A religiosidade falsa é algo destrutivo e opressor. Ao invés de celebrarem a cura do paralítico, os fariseus estavam preocupados com a quebra das suas regras humanas, que não tinham fundamentos nas Sagradas Escrituras. E aí, de novo, acho que a última citação que eu faço, o Leon Morris vai falar, o homem não era feito da fibra de um herói. Ele não era feito do mesmo material que heróis são feitos. Culpou inteiramente o que tinha curado. Não sabia o seu nome, mas fez questão de realçar que a culpa era daquele que proferira a palavra de cura, e não dele próprio. Normalmente, as autoridades procuraram imediatamente descobrir quem era esse homem. E aí no verso 14, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então vamos lá. Aqui existe uma coisa que normalmente é mal compreendida dentro do meio evangélico, ou talvez de maneira especial no meio reformado, que é a relação entre pecado e doenças. Toda doença é culpa do pecado. Mas nem toda doença é culpa de um pecado específico. O que eu quero dizer com isso? A doença, a enfermidade só passa a existir na realidade criada após a queda. Então, nesse sentido, toda enfermidade é culpa do pecado, é consequência do pecado. É consequência da ação de Adão. Mas nem toda doença que aparece na minha e na sua vida é consequência de um pecado específico nosso. E por que eu falo isso? Porque teve um caso de um amigo meu que estava a falar sobre aconselhamento bíblico e entrou nas questões de autismo e ele disse que o autismo era consequência do pecado. Eu acredito que talvez ele não tenha feito as qualificações devidas e muitas mães saíram desesperadas achando que a culpa era do pecado dela e do marido e que aquilo tinha afetado a criança. E não foi isso que o meu amigo disse, eu tenho certeza que não foi isso. Então, percebam, nesse caso, a maneira como Jesus coloca dá a entender de que a paralisia desse homem era consequência de um pecado. Dá a entender, parece que era. Mas pense nisso, toda vez que você vira uma doença no mundo, lembre-se da desgraça do pecado. E aí talvez você comece a odiá-lo mais e amá-lo menos. Você começa a querer lutar mais contra ele do que você luta, porque você consegue ver as consequências até o dia de hoje. Então, por exemplo, pastor, dá um exemplo específico aí de uma doença que é consequência do pecado. Cirrose.
Consequência do alcoolismo, da embriaguez. É um exemplo. Você tem um pecado que gera uma doença. E tem outras que pode acontecer isso. Mas aqui no texto, a maneira como Jesus coloca as suas palavras, dá a entender que esse homem, já que ele estava curado, não era para ele pecar mais para que não acontecesse coisa pior. E a cena toda parece inicialmente então que esse pecado levou a essa paralisia, mas que agora Jesus diz assim, rapaz, se você seguir numa vida de pecado, coisa pior vai acontecer. É outra paralisia? Não, é a condenação eterna. Não peques mais, abandone a vida que você tem levado. Veja, toda vez, Jesus está a realizar um milagre e está a falar de pecado. E o povo acha que Jesus não confrontava o pecado do povo. Jesus está aqui então, de que até o momento, qual que é o estado espiritual desse homem? Morto. Todos os adjetivos que eu já dei hoje para ele, associado a isso, não cria. Tendo recebido a cura, não cria. Cura não gera fé. Ele continuava em estado de morte. O chamado de Jesus é para o arrependimento. Jesus diz, não continue a sua vida de pecado para que não te aconteça algo pior. E o algo pior não é uma nova paralisia, o algo pior é a condenação eterna. É eternamente sofrer nas mãos de um Deus irado. E aí chega no verso 15. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Isso aqui deve ser aquele cara que não gosta que o pastor prega contra o pecado e depois ele fica desejando o mal do pastor, né? Então ele ouve a chamada de Jesus e ele vai lá, dá uma de X9, vai lá caguetar Jesus para os líderes fariseus. Então ele vai lá para os fariseus e fala assim, então, vocês queriam saber, é Jesus, aquele cara ali, foi ele que me curou, ele que quebrou o sábado, eu não fiz nada, mas foi ele. Estou com raiva desse homem. Ele não tem nenhuma confissão de fé, ele não demonstra nenhuma gratidão, ele não tem nenhuma mudança de postura, mesmo tendo sido curado, ele vai e entrega Jesus para os seus opositores. E aqui não parece Judas traindo aquele que o abençoara? Imagina o quanto que Judas foi abençoado por Jesus ao longo do ministério, né? Mas parece uma outra pessoa que eu conheço, que eu olho para ela todo dia no espelho. Parece comigo, parece com você. Nós que constantemente traímos o nosso Senhor. Mas uma outra coisa que a gente pode aprender desse verso é algo que eu falo para o conselho com uma certa frequência. Que se Jesus fazia o que era certo e ainda assim ele era perseguido, quanto mais nós do conselho, ainda que tentemos fazer tudo de maneira correta, a gente vai falhar, a gente vai pecar, mas até quando a gente faz o que é certo, a gente pode vir a ser perseguido, a gente pode vir a ser criticado, né? E isso é uma armadura importante que o conselho precisa vestir, e eu creio que todos os irmãos precisam vestir, é porque na vida cristã nós somos chamados a abençoar uns aos outros, só que muitas vezes a bênção que nós damos, as pessoas entendem como maldição. Então, confronto de pecado normalmente não é bem recebido, e isso é uma bênção. Muitas vezes você vai auxiliar a pessoa e ela entende como maldição. Muitas vezes a pessoa está lá se lamuriar, e você chega, rapaz, para com isso, o negócio. A pessoa vai entender errado. E se a gente vestir essas lentes, se nós vestimos essa armadura, se nós percebemos essa realidade, de que ainda que nós façamos aquilo que é correto, existirão pessoas que reclamarão, que cometerão injustiças contra nós, menos nós sofreremos. E mais nós nos pareceremos com o nosso Senhor. Ainda mais se nós sofrermos quietos, como Ele sofreu. E essa é uma das lutas que eu tenho no ministério. Esse é um dos pecados que eu preciso vencer. Porque como eu sofro quando
após abençoar pessoas, elas injustamente nos acusam. Você se esforça, você se dá pelas pessoas e elas falam coisas que não deveriam, te acusam de coisas que não deveriam. Em alguns casos saem da igreja. E o pecado é que eu acho que a dor é minha, eu acho que eu que fui traído, sendo que as atitudes das pessoas falam muito mais sobre quem elas são do que quem eu sou, ou daquilo que eu fiz, ou daquilo que o conselho fez. Então, para a nossa vida, a gente precisa ter a postura de Cristo em saber que fazendo o bem, nós seremos injuriados, nós seremos injustiçados. Ainda que isso doa, é necessário que nós tenhamos a postura de Cristo e descansemos nele como aquele que nos defende. Eu já fui caluniado, eu já fui injustiçado e eu não fiquei procurando me defender, ainda que eu tivesse espumando de raiva, ainda que eu tivesse a sofrer com aquilo, ainda que às vezes para algumas pessoas mais próximas eu deixasse escapar toda aquela minha ira. Mas isso é um facto que vai acontecer na nossa vida. Então nós precisamos estar preparados para ser como Jesus e não sermos como um paralítico. Nós devemos estar preparados, como nós vimos na primeira carta de Pedro, a sofrer a injustiça ao invés de cometer a injustiça. Se forem falar mal de mim, você que se exploda. É Jesus quem vai atrás de você, é Jesus quem vai ter que transformar seu coração, não sou eu. Se você for falar mal do conselho, se você for falar mal da igreja, está na sua conta. O nosso esforço aqui é sempre pelo bem de vocês. O nosso esforço aqui é sempre em servi-los, em auxiliá-los, em conduzi-los à maturidade na fé. Nós erraremos? Com certeza. Com certeza nós erraremos. Mas saiba que em todo momento que eu ou o conselho, quando nós errarmos, foi tentando fazer o que é certo. A gente não faz nada visando prejudicá-los intencionalmente. Saibam isso, guardem isso no vosso coração. Meus irmãos, no texto de hoje, nós vimos um paralítico ser fisicamente curado, mas continuar espiritualmente morto. Nós vimos religiosos não demonstrarem compaixão e alegria pela cura de um homem que era paralítico há 38 anos. Nós vimos um homem curado não demonstrar gratidão e interesse por seu benfeitor. Nós vimos religiosos oprimirem com as suas leis não bíblicas um homem curado. Vimos aquele que recebeu a bênção da cura entregar aos opositores aquele que o curou. Vimos líderes religiosos que cansavam-se com os seus fardos no dia do descanso. A cura que não aconteceu foi a cura espiritual do ex-paralítico e a cura da falsa religiosidade dos fariseus. O paralítico e os fariseus são retratos vívidos do nosso coração, afetado pela corrupção do pecado. Apartados de Deus, nós éramos paralíticos espirituais e vivíamos de acordo com qualquer falsa religião que satisfazia os desejos do nosso coração. Ainda hoje corremos o risco de vivermos uma falsa religiosidade que oprime ao invés de libertar. Para que pudéssemos ser curados da nossa paralisia espiritual e da nossa falsa religiosidade, Jesus Cristo precisou tomar sobre si a natureza humana e, como parte da obra redentora, intencionalmente buscar e enfrentar a oposição que resultaria na sua traição, na sua tortura e na sua morte. Para que a nossa cura fosse possível, Ele teve que tomar sobre si as nossas enfermidades e as consequências das nossas enfermidades. Entretanto,
Ele venceu a morte, foi levado aos céus, onde está a reinar soberanamente sobre tudo e sobre todos. A sua obra trouxe-nos a vida. Por isso, devemos viver a verdadeira religião que traz a vida e descanso em Cristo Jesus. E eu quero fazer 3 breves aplicações com os irmãos. Ao contrário do paralítico, busque conhecer o seu Salvador e busque viver uma vida verdadeiramente religiosa, dentro dos parâmetros bíblicos. Busque uma vida de intimidade com o seu Senhor, conheça quem Ele é, saiba aquilo que você pode esperar, saiba daquilo que Ele é capaz. Segundo, fundamente as suas crenças nas Sagradas Escrituras para você não viver debaixo da opressão da falsa religião e para não oprimir outros. A verdadeira religião liberta, a falsa oprime. Se nós não buscarmos conhecer o nosso Deus, se nós não buscarmos conhecer a Sua palavra, nós não seremos mais do que legalistas fariseus, que ao invés de libertar pessoas, seremos usados para oprimir. Como diria Jesus, vocês fecham a porta do céu para elas, sendo que vocês mesmos já não vão. Esse é um risco que nós corremos. Se nós somos verdadeiramente salvos, nós não corremos esse risco, mas nós corremos o risco de agir dessa maneira. E terceiro, se você ainda está na mesma condição do paralítico, que não reconhece e não tem interesse em reconhecer Jesus, ainda há tempo para você mudar a sua postura. Arrependa-se da vida que você tem vivido. Deposite a sua fé e venha viver uma vida de liberdade e descanso em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez. Pai, a Tua palavra foi lida, exposta, e diante das verdades profundas acerca do nosso Salvador e das enfermidades decorrentes do pecado, nós podemos encontrar-nos paralisados, apáticos, podemos estar em paralisia espiritual, Pai. Nós podemos estar a viver uma vida de falsa religiosidade. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as motivações deturpadas no nosso coração. Abra os nossos olhos para que possamos ver onde nós temos agido dessa maneira. Trabalhe em nosso coração para que possamos desejar conhecer cada vez mais o Senhor. Dá-nos o saber diante de quem nós estamos, a quem nós servimos e em quem nós podemos confiar e descansar. Dá-nos um coração que conhece a Tua palavra e que não oprime, mas que liberta pessoas. Dá-nos um coração cada vez mais parecido com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém.